Queridos amigos, muita paz a todos, meus queridos irmãos, uma alegria muito grande, muito especial estar aqui com todos vocês, em que estamos todos conectados com Jesus no coração, que é sempre uma oportunidade grande e especial de confraternizar, de estar presentes com Deus, nos unindo nesses momentos em que a humanidade espera de nós, nessa quarentena, reflexões. Queridos amigos chegando, Carla Giori, prima querida, seja muito bem-vinda, Juliana, os amigos chegando, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria sempre imensa, inenarrável, compartilhando desses momentos com todos, esse momento histórico que todos vivemos. Cláudio, irmão querido, Anderson, todos chegando aqui para a nossa reunião, para a nossa live dessa noite, da nossa querida instituição, a ACBEM, Bezerra de Menezes, que nos convidou. Aline Divino, que alegria, Lani. Nossa, quanta alegria de ver os amigos queridos. Estamos dando só uns minutinhos, os amigos estão chegando para logo depois poder ler a nossa página, fazer a nossa prece. Muito bom estar aqui com todos. Teremos com certeza uma noite de muitas reflexões, de muito aprendizado, de muita troca de ideias, né? Que é o que a doutrina espera. Leonardo, Léo, primo querido, meu primo do coração, Jaqueline, tio Orlando, quantos companheiros queridos chegando, meus tios e tias, primos, que eu tenho muitos familiares aí na ACBEM, então quanta alegria de poder ver todos. Danielzinho está conosco. Citar tantos, dá vontade de citar todos os nomes. Infelizmente não posso, não há tempo para tanto. Mas a vontade de citar todos os nomes. Infelizmente não há tempo para todos. Mas sejam todos muito queridos. Eu tenho muitos familiares na ACBEM e além dos membros da ACBEM, os companheiros do movimento espírita de uma forma geral, que estão nos assistindo, nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos para a reunião desta noite, para a nossa palestra dessa noite, ok? Lembrando, se puderem curtir, comentar e compartilhar a live é importante, não por mim, mas é importante para a divulgação da casa, a divulgação da instituição, a divulgação da doutrina espírita. Então, quem puder compartilhar, não só essa live, mas todas as transmissões que a casa fizer, é sempre importante porque auxilia muito na divulgação da instituição e da doutrina espírita acima de tudo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, já estamos há uns minutinhos saudando a todos. Nós vamos então ler a nossa página, fazer a nossa prece. Estou vendo vários companheiros queridos, meu tio Valdir chegou agora também, seja muito bem-vindo. E tantos companheiros. Não dá para citar o nome de todos, infelizmente, mas recebam todos nosso beijo, nosso abraço, tá bom? Eu vou ler uma página, como é de hábito nas nossas reuniões, para logo em seguida poder fazer a nossa prece, ok? Eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, já muito conhecido do nosso movimento, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler então essa página para logo em seguida fazermos a nossa oração, ok? Então vamos lá. O título da página é Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna, Simão Pedro. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exorta-te a tuas leis.
referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Foi um texto do Espírito Emmanuel. Eu convido então todos agora para que possamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, nos encontramos, Senhor, mais uma vez para a nossa reunião, nosso encontro, onde lembramos as Tuas santas palavras que divinamente o Senhor nos trouxe, a fim de nos demonstrar a grandeza da vida, a importância do amor, a excelência da fé, para que as nossas vidas sejam ricas, ricas de realizações no bem, ricas de boas obras, rica da vivência do amor que o Senhor nos legou. Inspira-nos e abençoa-nos, Senhor, em mais uma noite em que procuramos estar contigo, inspirados pelos bons espíritos e procurando vibrar para o bem de toda a humanidade. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Amigos queridos, então, mais uma vez, após a nossa prece, nós agradecemos antes e saudamos os companheiros antes, mas, mais uma vez, como tem alguns companheiros que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, é uma alegria imensa estar com todos aqui, ver amigos, companheiros, até amigos aqui do Luz e Verdade, estou vendo. Infelizmente não dá para citar o nome de todos, mas sejam todos muito bem-vindos e muito queridos. A nossa temática de hoje é a respeito do texto Justiça das Aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec analisa a justiça que as aflições, que o sofrimento possui, fazendo uma ponte naturalmente com a mensagem de Jesus, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec começa analisando a questão das bem-aventuranças, e a proposta das bem-aventuranças, ele coloca aquelas em que Jesus se refere à questão do sofrimento, à questão das aflições. As bem-aventuranças, como nós sabemos, foi o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus enunciou essas palavras que se tornaram imortais. Muitos consideram o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, como sendo a parte mais bela de todo o Evangelho de Jesus. E é maravilhoso, muitos o consideram assim, e é maravilhoso porque é uma riqueza de ensinamentos tão grande. Um dos evangelistas diz que Jesus estava subindo o monte e parou para pregar. Outro evangelista diz que Jesus estava descendo o monte e parou para pregar. Nós não sabemos se ele estava subindo ou descendo. A verdade é que ele parou no meio do monte e então começou a sua pregação. E essa pregação do Sermão da Montanha, ele enunciaria as bem-aventuranças, as belíssimas bem-aventuranças que todos conhecemos. E ali, Jesus então vai narrar, dentre todas essas bem-aventuranças, algumas onde ele se refere à questão do sofrimento, à questão da dor, à questão das aflições. Quando ele diz, por exemplo, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que passam fome e sede, porque serão saciados. Ele coloca essas bem-aventuranças falando naturalmente do sofrimento. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, pois encontrarão recompensa. Bem-aventurados os que têm fome e sede, pois que serão saciados. Kardec faz uma conexão dessa passagem e Allan Kardec analisa com a sabedoria que lhe é peculiar nesse texto Justiça das Aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec faz duas colocações que resumem essa proposta da Justiça das Aflições. Kardec diz o seguinte, que
Somente na vida futura nós podemos encontrar a justiça das aflições. O que é a vida futura? Não é a vida futura na terra, é a vida futura, a vida espiritual, a vida imortal. Somente na vida futura, na vida espiritual, na vida imortal, na vida que nos aguarda após a morte, nessa vida futura é que nós vamos encontrar as consolações, a alegria para o sofrimento da terra. Aqueles que sofrem encontrarão lá. Por que Allan Kardec diz isso? Porque quando Jesus afirma que bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados, porque serão saciados, em determinado momento Jesus diz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Ou seja, ele está anunciando para aqueles que sofrem que viria uma grande alegria no mundo espiritual. Naturalmente que a proposta de Jesus é uma mensagem de consolo, mas não quer dizer com isso que nós devemos buscar o sofrimento na expectativa de herdar uma alegria futura. Ou também não quer dizer que todos aqueles que choram e sofrem têm garantido a sua felicidade futura. Porque não é o sofrimento em si, é a forma todos nós passamos por determinados momentos de dor e de sofrimento. Mas isso por si só não nos garante um lugar na felicidade futura no reino dos céus. Essas alegrias da imortalidade que todos nós desejamos e imaginamos, isso por si só não nos garante somente o sofrimento, porque sofrer todos sofremos. Se sofrer pura e simplesmente garantisse um lugar melhor após a morte, todos já teríamos esse lugar garantido, porque todos passamos por sofrimentos. Todos passamos por dores, uns mais, outros menos, uns em determinada área, outros em outras áreas, mas todos atravessamos sofrimentos. Se fosse garantida a felicidade futura para os que sofrem, todos chegariam lá, sem qualquer tipo de esforço. A questão não está no sofrimento em si, está na forma como nós encaramos esse sofrimento. Se eu atravesso esse sofrimento de forma resignada, procurando agradecer a Deus, humildemente cultivando a minha fé e procurando trabalhar no bem, porque é o trabalho no bem que garante a felicidade futura, não é o sofrimento em si. O sofrimento ele pode colaborar porque ele é um resgate. Então, naturalmente que esse resgate, quando bem suportado, colabora para a felicidade futura. E como que se suporta bem o sofrimento? Com resignação, com tranquilidade, agradecendo a Deus. Quantas pessoas que atravessam por dores, por sofrimentos e, no entanto, blasfemam, se revoltam, não aceitam a dor, reclamam da vida, questionam a divindade, e isso tudo é desperdiçar os benefícios que a dor pode nos trazer. Nenhum de nós deve buscar a dor, tenhamos isso bem claro. A vida não foi feita para sofrer. A vida foi feita para cultivarmos alegria, para cultivarmos entusiasmo, para cultivarmos boas realizações. A vida foi feita para isso, para cultivarmos coisas boas e, acima de tudo, para trabalhar no bem, para sermos felizes cultivando o bem, a caridade, a família, os amigos. Nós estamos na Terra para isso, não é para sofrer. Mas sabendo que o sofrimento periodicamente baterá à nossa porta. Ao bater à nossa porta, nós temos que saber suportar o sofrimento. E aí é que está a sabedoria do cristianismo. Não é o sofrer em si, porque, como já dissemos, todos sofrem. A questão é como atravessamos o sofrimento. Nunca blasfemar, nunca maldizer, nunca reclamar, nunca questionar Deus. Quando o sofrimento bater à nossa porta, agradecer a Deus. Trabalhar naturalmente para nos libertar do sofrimento. Se eu estou com alguma dor, seja ela física ou moral ou emocional, eu tenho que trabalhar para que essa dor seja superada, para que essa dor seja eliminada. Eu não tenho que me acomodar e deixar a dor tomar conta de mim. É evidente que não. Não tenho que deixar a dor tomar conta de mim. Eu tenho que me libertar dela. Se eu estou com uma dor física, eu tomo um remédio, eu tomo alguma coisa natural que vai fazer passar essa dor. Se eu estou com um transtorno emocional, eu vou trabalhar esse lado emocional, eu vou fazer meditação, eu vou orar, eu vou buscar um psicólogo, eu vou tomar um passe na casa espírita. Nós temos que procurar nos libertar do sofrimento. Nenhum de nós deve se comprazer no sofrimento e nos acomodar com ele. Mas a grande questão é, enquanto o sofrimento está conosco, nós temos que agradecer a Deus por ele, porque é no sofrimento
que nós aprendemos. Aliás, nós aprendemos em todas as situações da vida, não apenas no sofrimento. Mas no sofrimento nós aprendemos determinados valores que sem ele talvez não aprendêssemos. O sofrimento nos ensina humildade, o sofrimento nos ensina tranquilidade, o sofrimento ensina a nossa pequenez, o sofrimento fortalece a nossa fé, porque muitas vezes é nos momentos de dor que a pessoa se volta para Deus. Quantas pessoas que não acreditam em Deus e é na hora de uma doença que a pessoa passa a acreditar? Quantas pessoas que se dizem ateias, que não acreditam em Deus e no momento de uma dificuldade, um perigo, elas clamam pelo Senhor. Então o sofrimento ele tem um valor muito grande. Portanto, nós não devemos buscar o sofrimento. Ninguém nasce para sofrer. Se temos algum sofrimento, vamos trabalhar para nos libertar dele. Agora, sabendo que enquanto Ele está conosco, não devemos nunca blasfemar, nunca nos revoltar. Agradecer a Deus, porque Ele também é um passaporte para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, e aqueles que souberem suportar o sofrimento e ao lado disso trabalharem pelo bem, essas pessoas encontrarão a felicidade futura. Por isso Kardec se refere nesse belíssimo texto, quando diz que somente na vida futura se encontrará a felicidade que Jesus promete aos aflitos da terra. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, porque eles serão felizes, porque serão consolados. Ora, onde que está essa felicidade, se não no mundo espiritual? Até porque na terra nós não temos essa felicidade perfeita. Nós somos felizes na Terra, mas não temos a felicidade completa como nós gostaríamos. Essa felicidade completa ainda não é da Terra. Um dia será, mas ainda não é. Ela está, no momento, ela pertence ao mundo espiritual, especialmente aqueles que souberam. São os que sofrem e choram. Por quê? Porque eles encontrarão na vida futura a felicidade, mas para encontrar essa felicidade na vida futura, o que eles precisam fazer? Saber suportar o sofrimento com resignação e agradecendo a Deus e, acima de tudo, trabalhar no bem. Porque é a caridade que nos traz a verdadeira felicidade e o verdadeiro passaporte para a imortalidade triunfante que nos aguarda a todos, meus irmãos. A caridade é a palavra de ordem. Então, primeiro ponto que Allan Kardec coloca nesse texto Justiça das Aflições, que é na vida futura que está a verdadeira colocação e a verdadeira consolação e a felicidade mais sublime, a felicidade mais perfeita que todos nós almejamos e todos nós imaginamos na vida futura. Segundo ponto que Allan Kardec analisa com maestria nesse texto, sobre a justiça. E aí é a própria temática, a justiça das aflições. Ora, aonde está a justiça? Deus é justo. As nossas aflições, elas possuem uma causa. Se Deus é justo, justa há de ser essa causa, evidentemente. Então, se nós estamos sofrendo, tudo provém de uma causa. A alegria tem uma causa, o sofrimento também tem. A doença tem uma causa, a saúde também tem. Tudo na vida tem uma causa. Então temos que remontar as causas para poder entender os efeitos. Se uma pessoa é muito saudável, alguma coisa ela fez para poder ter saúde. Se o outro não está muito bem, alguma coisa ele fez para poder estar doente nesse momento. E isso vale para tudo na vida. Então, tudo tem uma causa. Todo efeito provém de uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E se tudo provém de uma causa, se Deus é justo, justa há de ser essa causa. E os nossos sofrimentos, eles possuem causas atuais e possuem causas anteriores. As causas dos nossos sofrimentos são atuais ou são anteriores. Ou seja, tudo aquilo que nós atravessamos de dor, de problemas, de conflitos, de sofrimentos, teve uma origem, teve uma causa. Essa causa pode estar numa vida passada, em outra reencarnação, como pode estar nessa vida, nessa mesma existência. E normalmente, boa parte desses sofrimentos está nessa existência. Também pode vir de outras reencarnações, evidente, mas muitas vezes acreditamos que determinados sofrimentos têm sua origem em outras reencarnações e muitas vezes a origem está nessa própria encarnação. Porque nós acumulamos determinados hábitos negativos, determinados comportamentos que não são saudáveis e isso vai gerando sofrimentos, vai gerando conflitos, vai gerando mágoas, transtornos os mais variados e vai construindo então as dores que hoje batem à nossa porta. Por isso a importância de se cultivar o perdão,
de se cultivar a tranquilidade, de se cultivar os bons hábitos da oração, da meditação, da prática da caridade. Esses valores essenciais para uma boa vida que nós devemos cultivar para fazer com que a nossa existência seja repleta de saúde, de paz, de alegria, de felicidade, porque é para isso que nós nascemos. Nenhum de nós nasce para sofrer, meus irmãos. Essa ideia de que a terra é um canteiro de dores, de que a terra é um local de sofrimentos, que nós estamos aqui para pagar por tudo, nós não estamos aqui para pagar por nada, estamos aqui para aprender, para crescer, para sermos felizes. E com esse pensamento de felicidade, nós nos entusiasmamos, temos entusiasmo para crescer, para evoluir, para ajudar, para servir, para amar. E é esse entusiasmo que Jesus espera de nós. Periodicamente, dores baterão à nossa porta. No entanto, essas dores que vão bater à nossa porta servirão para o nosso aprendizado, mas não são o objetivo central da nossa vida. O objetivo central da nossa existência é a felicidade, são as boas obras, é a alegria de viver, é acordar a cada dia cantando e agradecendo a Deus para começar mais um dia maravilhoso de boas realizações, de prática no bem, sabendo que nós estamos aqui para a construção das boas obras. É necessário, então, termos essa postura. Quando falamos, por exemplo, sobre as causas das aflições, a justiça das aflições, que as causas podem estar atuais, na existência atual, ou em existências anteriores. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, boa parte de nós, creio que os amigos conheçam mais ou menos a história, mas Paulo foi um grande perseguidor do cristianismo. Paulo perseguia os cristãos e ficou muito famosa a passagem quando ele colaborou, organizou o apedrejamento de Estevão. Estevão, que foi um dos maiores cristãos da época de Jesus, não fez parte do grupo dos 12 apóstolos, no entanto, foi um grande pregador do cristianismo, que conviveu com Simão Pedro, que trabalhou na Casa do Caminho, que realizou um trabalho maravilhoso. E Paulo tinha uma grande cisma com Estevão, pela sua oratória, pela grandeza do seu amor pelas pessoas, da caridade, das palavras que emanavam dele. Então, o cristianismo, o que Paulo fez? Ele organizou o apedrejamento de Estevão. Organizou o seu apedrejamento. E então Estevão morreu apedrejado. Até então Paulo não havia se convertido ao cristianismo, era Saulo de Tarso. Até que ele, na estrada de Damasco, após a morte de Estevão, Saulo então tem aquela grande visão, onde ele vê Jesus. E ao ver Jesus, Jesus já havia sido crucificado, já fazia 2 ou 3 anos, os dados são variados, mas então ele vê Jesus, e ao ver Jesus ele então se converte. E deixa de ser o grande perseguidor, aquele grande homem que era um carrasco dos cristãos, e passa a ser um dos maiores pregadores que o cristianismo já viu. E ele passa a pregar a mensagem de Jesus, ele passa a levar a mensagem cristã para todos os recantos, lugares inóspitos, aonde nunca se havia sido levada a mensagem do Cristo, nem mesmo pelos apóstolos, como Simão Pedro e outros. Paulo teve a coragem de levar. Esteve na Grécia, esteve na região da Península Ibérica, inúmeras regiões que até então ninguém havia falado de Jesus. Ele foi levar a mensagem consoladora do Evangelho do Cristo. Foi um trabalho maravilhoso, e nessas andanças ele então sofreu muitas perseguições. Boa parte dessas perseguições fruto do que ele havia feito antes de se converter a Jesus. Por exemplo, houve uma pregação que ele estava fazendo numa cidade, na qual ele foi apedrejado. Atiraram-lhe inúmeras pedras. E o que Paulo fez? Ao receber aquelas pedras que estavam sendo atiradas, ao invés dele blasfemar, ao invés dele se indignar, ao invés dele reclamar, ele agradeceu a Deus pelas pedradas. Porque ele sabia que estava respondendo, estava pagando pelo erro de haver apedrejado Estevão. Como ele apedrejou Estevão, colaborou no apedrejamento de Estevão, ele então agora estava sendo apedrejado. Estevão havia morrido, Jesus já não estava mais, os apóstolos estavam realizando suas tarefas variadas, e Paulo pregava pelo mundo naquele período de tantas dificuldades de locomoção.
Paulo estava firme na sua tarefa, foi preso, recebeu castigos de chicotadas, de varadas, que eram comuns na época esses castigos, e ele enfrentava tudo com coragem, com resignação, com dedicação. E em determinado momento ele foi apedrejado e ele agradeceu a Deus pelas pedradas. Agradeceu, meus irmãos. Quem de nós agradeceria a Deus pelas pedradas que receberia? E ele agradeceu porque ele sabia que estava reparando o erro de ter apedrejado Estevão. Como ele colaborou naquele apedrejamento, ele agora estava sendo apedrejado também. Veja as causas das nossas aflições. É uma causa atual na vida de Paulo, não foi uma causa de outra vida, foi uma causa atual. Ele estava pagando por algo que cometeu nessa mesma existência. Por isso Kardec se refere às nossas aflições, às nossas dores, pode ter a causa na vida atual, como pode ter a causa na vida anterior. Está no belíssimo texto do Evangelho, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Então, esse exemplo de Paulo do apedrejamento é um exemplo de causas atuais das aflições. Foi gerado nessa existência. Mas podemos pegar outros exemplos também de causas anteriores. Lembrando do livro, o livro que estou vendo o comentário da Márcia sobre o livro de Paulo de Tarso, o mais belo livro que nós conhecemos é Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é um dos mais belos romances que a nossa literatura já viu. Paulo e Estevão é uma obra inesquecível que qualquer um se emociona ao ler e vale a recomendação para aqueles que ainda não leram. Leiam o livro Paulo e Estevão, que toda essa história se encontra lá. Então, veja, é um exemplo de causas atuais das aflições. Ele estava reparando por um erro que ele havia cometido nessa existência. Mas podemos também pegar exemplos de causas anteriores das aflições. Por exemplo, quando nós vemos Joana d'Arc. Joana d'Arc foi um espírito excepcional que pisou na terra, uma grande mártir do cristianismo. Joana d'Arc morreu queimada viva pela Inquisição. Era médium, muito sábia, via os espíritos como ninguém. Com 17 anos de idade, 17 anos, uma adolescente, ela resolveu liderar o exército francês, a famosa Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, para tentar libertar a França, porque a França sempre era derrotada, porque o exército inglês era mais numeroso. Ela recebeu as suas vozes espirituais, diziam que ela tinha que liderar o exército francês na direção dessa libertação. E ela começou a sua tarefa aos 17 anos e morreu aos 19. Começou aos 17, morreu aos 19. Uma tarefa curtíssima, no entanto brilhante, que marcou a história da humanidade. Mas com a sua sabedoria, com a sua mediunidade, com a sua coragem, ela realizou esse trabalho fenomenal, liderou o exército francês, libertou a França do jugo da Inglaterra e ali fez com que a França começasse a crescer para se tornar um país desenvolvido, que mais tarde encontraria outros acontecimentos, como a Revolução Francesa, como a chegada da doutrina espírita, e ela deu uma imensa colaboração. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que Joana d'Arc, que viveu na Idade Média, ali por volta do século XIV, XV, era a reencarnação de Judas. Judas, que havia sido um dos 12 apóstolos, que havia entregue Jesus, onde Jesus se encontrava, que ele fosse capturado, mas o seu grande erro não foi entregar Jesus. Não foi entregar Jesus, porque esse erro qualquer um de nós poderia cometer. O seu grande erro veio depois, quando Jesus foi preso e Judas, arrependido e amargurado, ele então se suicidou. O suicídio foi o seu maior equívoco. E mais tarde, quando realizou a sua tarefa como Joana d'Arc, dizem os espíritos que ele veio com uma grande missão. Esse mesmo espírito, Judas, que reencarnou como Joana d'Arc, veio com uma grande missão, mas ao lado dessa missão atravessaria grandes sofrimentos para poder resgatar o equívoco de ter se suicidado no passado. Ali está um exemplo de uma causa anterior das aflições. Veja, no apedrejamento de Paulo era uma causa atual de aflição.
Porque naquela mesma vida ele provocou o que ocasionaria o apedrejamento. No caso de Jonadá, que foi uma causa anterior da aflição, porque foi numa outra encarnação que ela fez por merecer as dores que passava. Mas o principal é que as causas dos nossos sofrimentos podem ser da encarnação atual ou das anteriores, mas nós temos sempre que agradecer a Deus, porque se Deus é justo, como diz Kardec, justas são as causas das nossas dores. Então precisamos, meus irmãos, nos libertar do nosso sofrimento, agradecer a Deus o sofrimento que bate à nossa porta. Quem sofra, quem passa pelo sofrimento, lembremos sempre disso, qualquer um de nós que passe pelo sofrimento, seja esse sofrimento qual for, físico, moral, emocional, qualquer pessoa que atravesse um sofrimento, que reclame, que blasfeme, que questione Deus, que se revolte, está perdendo os benefícios da dor e provavelmente terá que repetir a experiência. Provavelmente. Porque desperdiça. O sofrimento não é para nós nos acomodarmos com ele. Repito, qualquer sofrimento que esteja batendo na nossa porta, trabalhar para nos libertar. Se é um problema físico, tomemos um remédio. Se é um problema emocional, vamos procurar um psicólogo, vamos orar, vamos meditar, vamos ler. E não devemos nos acomodar com o sofrimento, temos que nos libertar dele. No entanto, enquanto ele está conosco, pacificamente agradecer a Deus e tranquilamente entender que é para o nosso aprendizado. Porque se nos revoltarmos, nós estaremos perdendo os benefícios do sofrimento. Estaremos perdendo e teremos que repetir a experiência. Porque a revolta, a blasfêmia, põe a perder tudo e então a experiência tem que ser repetida. Como disse Carl Gustav Jung, discípulo de Freud e um dos pais da psicanálise moderna, Jung dizia: toda vez que nós não aprendemos verdadeiramente com as ocasiões difíceis e sofredoras da nossa vida, a justiça divina faz com que essas ocasiões se repitam até que nós venhamos a aprender. Vou repetir. Todas as vezes que não aprendemos com as situações desagradáveis da nossa vida, a justiça divina, o universo, fazem com que essas situações se repitam tantas vezes quantas necessárias para que nós venhamos a aprender. Percebem? Então nós temos que aprender nos momentos de amor, mas também nos momentos de dor. Aprender nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza e de sofrimento. Tudo é um grande aprendizado. Isso é que é maravilhoso na vida. Tudo é um grande aprendizado. E nós estamos na Terra para esse aprendizado maravilhoso que nos espera. E a nossa vida ela é tão rica que nós podemos a todo instante começar e recomeçar. Se já cometemos algum erro, e todos nós cometemos, olhemos para frente. Quantas pessoas que ficam presas ao passado. É lamentável isso, a pessoa viver olhando para o passado, porque alguém um dia me prejudicou, porque um dia fulano de tal me maltratou, porque alguém fez tal coisa comigo, e a pessoa passa a vida inteira se sentindo injustiçado, quando na verdade ela devia esquecer esse passado e olhar para frente. Não importa o que passou, importa o que eu posso fazer esse pensamento. O que eu posso fazer de agora para frente? Não importa o ontem. Se eu acertei ontem, ótimo, maravilha. Se eu errei, serviu para o meu aprendizado. Vamos olhar para frente. A lamentação, a melancolia, a tristeza, a mágoa, o ressentimento não me levarão a lugar algum. A vida é feita de realizações, de boas obras. E é isso que nós devemos cultivar, as boas obras, as grandes realizações. Cultivemos isso, meus irmãos, a alegria de viver, o entusiasmo de servir. Quantas pessoas que às vezes foram prejudicadas em alguma coisa, às vezes por um amigo, por um familiar, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, seja por quem for. E a pessoa às vezes diz: eu nunca perdoarei fulano pelo que ele me fez. E aí você pergunta: onde é que está fulano? Ele fala: já morreu, há 15 anos. E aí você olha e diz: mas há 15 anos que isso aconteceu. E pior de tudo, a pessoa já até morreu. A quem que está prejudicando essa falta de perdão? Não é a pessoa que partiu. É a mim que estou cultivando. É a mim, eu que estou cultivando essa mágoa, esse ressentimento. Então por que carregar essas coisas? Não importa o que passou, importa daqui para frente. Vamos viver o agora. A vida é feita de um eterno agora. Viver o passado gera sentimento de culpa, gera depressão. Viver o futuro gera ansiedade.
Então nós não temos que viver o passado, que gera culpa e depressão, e nem temos que viver o futuro, que gera medo e ansiedade. Nós temos que viver o agora. O segredo é viver o presente. A vida é um eterno presente. É um presente no sentido do tempo e do espaço, e é um presente no sentido simbólico, que é um presente de Deus para cada um de nós. Então temos que viver esse presente que Deus está nos concedendo. Não importa o ontem, não importa o amanhã, importa o hoje, o agora. Cada momento é único na nossa vida e temos que aproveitá-lo da melhor forma possível. É o que modernamente na neurociência se chama o poder do agora. Viver o agora intensamente. Esse momento aqui, por exemplo, que nós estamos tendo, esse diálogo fraterno que estamos tendo aqui, essa interação em que eu estou falando, os amigos estão comentando, estão colocando mensagens, corações, compartilhando. Esse momento ele é único, ele não voltará. Se nós estivermos aqui pensando no passado ou ansiosos pelo futuro, nós não vivenciaremos esse momento na plenitude que deve ser vivido. Se eu estou aqui pensando no que eu vou fazer depois, eu não vivo esse momento plenamente. Eu tenho que viver esse momento plenamente. Daqui a pouco eu estarei em outro momento. Cada um de nós daqui a pouco estará fazendo outra coisa. Vamos dormir, vamos estar com a família, vamos ler um livro, vamos ver televisão. Daqui a pouco estaremos fazendo outra coisa. E essa outra coisa também tem que ser vivida plenamente. Não ficar aqui pensando no passado ou no futuro e daqui a pouco eu vou ver televisão ou vou conviver com a minha família já pensando no meu trabalho de amanhã. E aí eu chego no trabalho amanhã, já estou pensando no meu fim de semana e nós estamos sempre fora do lugar em que estamos verdadeiramente. Sempre no passado e sempre no futuro. Vivamos o agora, vivamos o presente, esse é o grande segredo da vida. William Shakespeare, numa das suas famosas peças intituladas A Tempestade, o Duque Próspero dizia: nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. E se nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, temos para viver os nossos sonhos, temos que viver intensamente o agora, o momento presente, eliminando sentimentos negativos, eliminando ideias negativas, eliminando pensamentos negativos e cultivando as boas coisas. Não importa onde estamos, na rua, em casa, no trabalho, onde quer que nos encontremos, nesse período de quarentena, então, em que estamos boa parte do tempo dentro de casa, alguns estão em casa 100% do tempo, ótimo, maravilha, estão mais protegidos. Aqueles que precisam trabalhar, que há necessidade de sair de casa, que se cuidem, que usem máscara, que mantenham distância, que se preservem a saúde. Aqueles que podem ficar em casa, melhor ainda, mas independente. Esse momento especial que estamos vivendo da pandemia, não permitamos que seja um momento de dor. Não permitamos que seja momento de depressão, de tristeza, de melancolia. Que seja um momento rico de boas coisas. O que eu posso fazer de bom numa pandemia? E vamos fazer. Dentro de casa nós podemos fazer 1000 coisas. É uma palestra online que podemos assistir, é uma palestra online que podemos fazer. Cada um de nós nas suas redes sociais pode fazer seus trabalhos, suas palestras online, postar vídeos, enviar materiais. Dentro de casa podemos ler livros, fazer meditação, orações, telefonar para os amigos queridos, preencher o nosso tempo com boas obras, traçar novos projetos, novos planos, novos sonhos. Todos nós podemos e devemos fazer isso. Então é viver o agora e planejar o futuro, não viver o futuro antecipadamente, mas planejar o futuro e viver intensamente o agora. Enquanto muitas pessoas estão dizendo, eu ouço companheiros dizendo, é um tédio ficar dentro de casa, eu não sei, não tem mais o que fazer dentro de casa. E eu fico pensando, eu tenho tanta coisa para fazer que falta tempo para fazer dentro de casa. Eu quero escrever, eu quero fazer mais lives, eu quero ler mais, eu quero me organizar mais, eu quero telefonar para os amigos. Tem tanta coisa que eu tenho para fazer, eu, Eduardo, e eu anoto as coisas que eu gostaria de fazer. São tantas coisas que me falta tempo. E eu noto companheiros dizendo que tem tanto tempo sobrando e que não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer porque a pessoa não usou a criatividade para bolar coisas para fazer. Use a criatividade, pare um pouco para pensar, desligue televisão, desligue rádio, celular, desligue tudo e põe a mente para funcionar. Use a criatividade, o que eu posso fazer? Quais as coisas boas que eu posso realizar dentro de casa, nessa quarentena? Ou depois, quando acabar a quarentena, o que eu posso fazer de bom? E anote
os planos, os sonhos, as ideias que surgirem, anote. É importante anotar para não esquecer. E aí as ideias vão surgindo, as coisas vão acontecendo, a vida vai se tornando mais útil, mais prazerosa, mais realizadora. E eu me lembro de William Shakespeare de novo, na peça Hamlet, que é uma das mais famosas de Shakespeare. Hamlet dizia: eu poderia ser o rei do infinito vivendo em uma casca de nós. Porque falam para Hamlet, que é o personagem principal da peça, sobre a necessidade de sair, de ganhar o mundo. E ele diz: isso é muito bom, mas eu posso ser o rei do infinito vivendo em uma casca de nós. Ou seja, mesmo com pouco espaço, eu posso ganhar o mundo e mudar a humanidade dando a minha colaboração. Portanto, meus amigos, quando Jesus nos ensina o amor ao próximo, nos fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos porque herdarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Todas as bem-aventuranças maravilhosas são para nos estimular ao amor e à caridade. E a doutrina espírita com Allan Kardec, ela traz Jesus de volta e fortalece isso em nós. Por isso que fora da caridade não há salvação. É essa mensagem da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus, que engloba o perdão, a humildade, a simplicidade. Essa é a essência da vida. Na dúvida de como agir, perguntemos: como eu posso ser caridoso? Como eu posso fazer o bem às pessoas nessa ocasião? Como eu posso ser útil? E assim nós encontraremos a resposta, porque Jesus nos inspirará a fazer o bem que deve ser feito e que esteja ao nosso alcance. Quando sintonizamos com Ele, Ele vem até nós e nos inspira a fazer o bem, a fazer o que deve ser feito. É isso, meus irmãos, que Jesus espera de cada um de nós, porque fora da caridade não há salvação. O prazer é tão grande que eu gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando com todos, falando, mas o nosso tempo está chegando ao final. Aliás, poderíamos ficar aqui a noite toda, não é mesmo? Ninguém tem que voltar para casa. Normalmente na casa espírita a gente tem que voltar para casa, né? Por isso que a gente vai embora do centro. Aqui a gente não tem que voltar para casa, já está todo mundo em casa, então podemos ficar o tempo todo aqui conversando. Brincadeira. Senão meus primos vão puxar minha orelha. Ângela, Léo, Rafa vão puxar minha orelha. É um prazer muito grande, meus amigos. Nós estamos então caminhando para o nosso encerramento, tá? Não se esqueçam de curtir a página da ACBEM, onde está sendo feita essa live. Aqueles que ainda não curtiram, curtam a página lá em cima. Não só essa publicação, como a página lá em cima. Curtam, compartilhem as publicações como essa e outras. Não por mim, claro, mas todas as publicações que a página fizer, curtam e compartilhem, porque isso faz a casa crescer, ficar mais conhecida e faz a doutrina crescer. Nesse período em que a humanidade precisa tanto de amor, nós somos os responsáveis por espalhar esse amor, todos nós. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão e de convivência fraterna. Que o Teu amor, Senhor, desça sobre nós, nos ensinando a caridade, melhores, fervorosos, cada vez mais caridosos, que é o que o Senhor espera de nós. Abençoe a toda a humanidade, Senhor, preenchendo-a de saúde e de paz, de fé e de esperança, para que cada vez mais nós tenhamos um mundo novo, um mundo melhor, baseado no Teu Evangelho Redentor. Que Deus abençoe a todos, abençoando a cada um de nós, as nossas famílias, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, um beijo grande a todos. Muita paz, fiquemos com Deus e a todos. Muita paz, um beijo no coração e fiquemos com Deus. Muito obrigado.